resolvi apresentar, e todos os gráficos aqui para frente têm essa cara, com a diferença que eles têm os três estimadores diferentes, o que acontece conforme eu vario a margem de vitória. Então, normalmente a gente faz uma regressão e apresenta os coeficientes da regressão. Aqui que eu estou fazendo são 50 regressões. Cada regressão tem uma margem de vitória diferente. Então eu faço uma regressão com essa margem de vitória aqui. E olho qual é a minha estimativa do tratamento. Olho outra regressão aqui, olho minha outra estimativa. E vou fazendo isso até chegar no zero. E o que eu quero saber é se a área cinza é um intervalo de confiança, em que ponto a minha área cinza cruza com zero. Ou seja, em que ponto eu deixo de ter significância estatística. Essa é a estimativa para aquele problema 2008, deputado federal, em 2010, com diferenças de médias, com regressão linear local. Regressão linear local, na comparação, já dá para ver muito bem. O meu desvio padrão perto da margem zero aumenta bastante. E, finalmente, com o polinômio. Com a diferença que, com o polinômio, eu não estou preocupado em olhar só perto da margem. Eu estou preocupado também em olhar longe para a margem. Então, eu assumo que o polinômio se ajusta e eu não preciso restringir os meus dados àqueles próximos à margem. E o último aspecto, antes que eu deveria ter falado, antes de apresentar esses gráficos, é o que é uma eleição apertada? O que é uma eleição? O que é uma margem pequena o suficiente para eu dizer que quem perdeu e quem ganhou eram iguais? O Gabeira perdeu a eleição por Eduardo Paes por 50 mil votos. E era feriado, né? Dizem que ele perdeu porque era feriado. E aí a Zona Sul do Rio viajou, não votou, o Gabeira perdeu a eleição. Bom, ali o Gabeira e o Eduardo Paes eram candidatos com o mesmo potencial eleitoral, exatamente. Talvez tenha sido feriado. A gente não sabe se o feriado, na verdade, afetou o Eduardo Paes. Pode ser que a Zona Sul não tenha viajado. Alguém pode dizer que a Zona Sul tem mais consciência cívica e vota mais do que o resto da população do Rio. Não importa. O que importa é o que é, de fato, uma eleição que tem um quase perdedor e um quase vencedor. Tem uns caras, o Imbens é aquele matemático que o Ciro comentou na sala de aula, que faz a matéria dele ontem. O Imbens e o autor dele chegaram a um algoritmo que estima, só a partir da distribuição dos dados, sem muitos pressupostos, o que é a margem ideal, ou a margem ótima para a gente usar. Sempre que vocês virem esta linha vermelhinha, é a margem ótima do Imbens. E tem muita gente que faz regressão descontínua e só publica a regressão que produz esse contínuo aqui. Para mim interessa olhar para ela, mas isso aconteceu comigo em San Diego. Às vezes a gente usa isso aqui e os seus dados fazem isso, de repente. Então tem significância nessa linhazinha vermelha, mas não tem para frente e não tem para trás. Por isso que a minha opção metodológica é olhar para 50 regressões e diminuindo a margem aos poucos. Essa primeira linha, a margem é 10%, ou seja, se fossem só dois candidatos, todos os votos distribuídos entre os dois, uma eleição 45-55, e aqui, essa outra linhazinha é 5%, ou seja, 47,5, 52,5. Eu, particularmente, fico muito satisfeito quando tem significância estatística a partir daqui, porque já vi coisa publicada com 15% sendo uma eleição apertada. 15% o meu estômago não aceita como eleição apertada. Então eu não consigo olhar para cá e falar, putz, não, bom, tem um resultado. E a gente sempre tem um referencial padrão da literatura, pelo menos a economia, que é o bandwidth do index. Então, vamos aos resultados. Tudo bem com esses três gráficos? Daqui para frente o que eu vou mostrar para vocês são os três juntos. Então aqueles três gráficos são apresentados conjuntamente. O primeiro, o método de estimação é só comparação de médias. O segundo é uma regressão linear. O terceiro é um polinômio. Lembrando que no polinômio eu não estou muito preocupado com a margem. Estou preocupado se mesmo nessa região aqui eu tenho significância estatística. O que vai faltar nessa apresentação, que já está muito longa, é
ponto de partida é, a gente já tinha alguns resultados publicados na Dados para aquela situação ali. Então a gente sabia já de antemão que o prefeito importa para explicar a eleição do deputado federal e deputado estadual. Mas a gente só tinha usado uma eleição, que é a de 2008 para o prefeito e 2010 para o deputado federal e deputado estadual. O primeiro objetivo, então, é testar as hipóteses de 1 a 5. Posso pular. Mas mais do que isso, revisar e ampliar aqueles resultados. Primeiro, revisando para o deputado federal. Claramente, quando a gente olha para a diferença de média, tem significância estatística e ganhar a eleição para o prefeito está mais ou menos em retorno de 4% dos votos no município para aquele partido. Isso quando a gente olha só para a diferença de médias. Quando a gente é um pouquinho mais rigoroso, usando uma regressão linear, até esse período entre o 10% e o 5%, o resultado é próximo de 4% também. Então não são tão diferentes as duas curvas. Tem uma preocupação essencial aqui. Uma forma funcional não é uma reta bonitinha, as nuvens não indicam que tem uma correlação muito clara entre as duas variáveis. Eu tenho que me preocupar quando esta primeira linha começa a cair muito e essa daqui é reta. Porque isso vai me indicar o quanto que a inclusão do meu x como variável de controle importa ou não. Ou seja, o quanto só na margem eu tenho alguma coisa que lembra uma reta de regressão. Então, desconfiar quando a diferença de médias começa lá em cima e cai bastante e a regressão linear local é retinha. O binômio está aí, que é mais um, mas no fundo me parece que essas duas produzem evidências mais robustas do que isso aqui. Mesma coisa para o deputado estadual. Isso. A diferença é que o resultado é um pouquinho mais fraco, é algo perto dos 3%. De fato, aquilo que a gente já tinha publicado, os dados são diferentes. Aqueles dados eram do TSE, esses dados são do IPEA. Se alguém quiser saber por que, me pergunte. Mas aqueles resultados, de novo, continuam bastante estáveis, mesmo quando a gente olha não só para um ponto, lá a gente pegava vários cortes, né? Pegava 10, 5 e assim por diante, e quando a gente olha para um negócio contínuo, os resultados continuam valendo bastante. O que acontece quando a gente olha para os outros cargos? Para senador, presidente e governador. Senador. Olhando só para diferenças de médias, parece que tem um efeito muito pequeno, mas praticamente o intervalo de confiança está encostado no zero para toda a minha variação da margem. Quando eu olho para local linear, claramente não tem efeito. Então, a evidência para 2008 é que o prefeito não consegue melhorar a performance do senador do partido dele. Ganhar a eleição do prefeito não vai fazer com que o senador seja mais ou menos bem votado naquele município. Mesma coisa, o binômio só reforça essa percepção. Tudo bem com a interpretação desse gráfico, é só olhar se a nuvem cinza encosta na linha vermelha horizontal. Só isso mesmo. Muito visual a análise. Governador, exatamente a mesma coisa. E presidente. Exatamente a mesma coisa, mas aqui tem... se eu usasse intervalo de confiança de 90% e não 95%, talvez eu tivesse algum resultado, mas é muito frágil para dizer qualquer coisa que o prefeito importa para explicar a eleição presidencial. Quando a gente olha só para esse par de eleições, 2008 e 2010, deputado federal e deputado estadual importam. O prefeito importa para esses dois cargos, não importa para os cargos majoritários. E para os demais anos. E aí eu amplio a série até 96. Deputado estadual. Lembram que eu comentei que é para desconfiar quando a estimativa da diferença de médias cai muito rapidamente. Por quê? O resultado para majoritária você olha no primeiro turno? Não. Primeiro turno, claro. E só entram... Eu ainda não descobri como mostrar o número de observações ao longo da margem.
Precisaria ter um quarto gráfico aqui que me diz quantas observações eu tenho. Conforme vai chegando mais perto, eu vou perdendo. Mas é só o quanto o PT afetou, por exemplo, as duas eleições do Lula, as 3 eleições do Lula, né? 98, 2002, 2006, 2001. Isso. E a eleição da Dilma. E é só o PT na candidatura do Lula. É só o PSDB na candidatura do Fernando Henrique. É só o PSB na candidatura do Garotinho, em 2002. E só de municípios Que tem esses partidos. Que tem esses partidos e que não tem segundo turno. Tem duas coisas aí. Eu resolvi colocar o segundo turno. Mas é o segundo turno para prefeito. O resultado é idêntico, com o centro. São poucos municípios. Então, a gente perde muito pouco tirando. Tem razões para tirar. Muita gente deixou. Eu codifiquei, resolvi deixar e ver o que dá. Então, são pouquíssimas observações. Então, não muda os resultados, não muda nenhum dos resultados, tirando ou colocando. Esses, eu tenho quase certeza que são com. E eu digo com quase certeza porque o que muda é se eu ativo uma linha que filtra ou não. E eu não lembro se eu ativer a linha que filtra ou não. Mas eu fiz as duas coisas e são idênticas. Essa é uma pergunta importante. Por exemplo, o PMDB não está nessa análise aqui. Por quê? De 98 a 2010 não tem candidato à presidência do PMDB. Eu poderia fazer uma hipótese de que o PMDB apoia o partido que está na coalizão. Seria muito legal testar a coalizão. E por que eu não testei? Porque se nem o partido do próprio presidente afeta a eleição, o que eu vou imaginar que um aliado afetaria? Então, se eu tivesse encontrado que o PT afeta a eleição da Dilma, eu teria corrido para ver se o PMDB afeta a eleição da Dilma, e aí ia falar, viu, como é só o seu partido que te apoia, os seus aliados na coligação eleitoral não dão muita bola para essa candidatura. Mas eu não tive razão empírica para seguir com isso. É algo que dá para testar. Dá um trabalho de codificação legal isso. Mas, então, aqui, por exemplo, não tem prefeito do PMDB. Basicamente, a PT que vai saber isso aqui. Quando nos Estados é a mesma coisa. Não tem, sei lá, o PSDB não concorre na Bahia, porque sempre fez aliança com o DEM. Não tem, quando os dados são da Bahia, prefeito do PSDB que ganhou na Bahia. Como avaliação conforme a ideologia partidária? Essa é uma das coisas que eu disse naquele slide que eu ia fazer, que eu falei, se tem efeito heterogêneo. Eu olhei muito rapidamente, não tem efeito heterogêneo, no pouco que eu vi. Tem um problema. Quando você olha para o efeito heterogêneo, de novo, você pega os dados e restringe. Então, eu tenho 47 mil observações. Porque são várias, de 96 a 2010, todos os municípios, 2 vezes. Quando eu vou reduzindo a margem, eu vou perdendo a observação. Se eu pego um só partido, eu até poderia fazer as interações não valem muito a pena, eu poderia olhar só para o conjunto de dados daquele partido e eu teria ainda o efeito bem identificado. E eu testei PT, PSDB, PMDB, DEM e PSB. E nenhum deles eu consigo encontrar algum resultado, provavelmente porque o número de observações é muito pequeno. Então dá para testar, eu vou testar, vai estar na tese. Se eu tivesse que ter colocado hoje, eu estaria te apresentando sem muita segurança que o que eu vi até agora é que não tem efeito heterogêneo para partido. Tem que ter algum efeito para algum. Porque se 2008 todos juntos têm efeito, é porque pelo menos algum tem efeito. Construção. Agora, nem sempre dá para testar qual tem. Porque não tem um número de observação suficiente para chegar aqui e dizer, continua, tem o meu coeficiente que estimula o efeito do tratamento, continua sendo diferente de zero, estatisticamente. Então, presidente 2008. E aí, olhar de novo para 5 hipóteses, só que para o período todo. Então, o primeiro caso é deputado federal. A evidência é muito frágil, tem algum pontinho aqui perto de uma eleição apertada por 9%, 8%, eu tenho significância estatística. Mas isso provavelmente só está acontecendo porque 2008 tem efeito.
quando eu separo os outros anos, só que é ainda menos relevante. A mesma coisa quando eu olho para deputado federal. Estimativa de diferença de médias me traz algum resultado, mas aqui quando eu olho em todos os dados não tenho nada. E se eu tirar 2008, fica pior ainda. Senador, continua a mesma coisa. E aí, para surpresa, eu não sei explicar isso, governador tem quase um efeito negativo. Preciso olhar com mais calma, com muito mais calma, porque o efeito varia bastante. E ali ele sai de positivo e chega para negativo. Tem alguma coisa acontecendo na estimativa de local limit que me sugere que os prefeitos não só não dão voto para o governador, como o governador vai pior onde ele tem prefeito aliado. Preciso olhar com cuidado, mas é o que esse resultado sugere. Esse resultado não aparece para o presidente. O presidente continua sendo não resultado. Para terminar o capítulo 1 da tese, os outros são bem mais curtos, tá? Esse era o primeiro. Vocês não morrerem. O efeito nas eleições de prefeito, ele é muito maior. Esse aqui foi o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Então, a estimativa só para o regressão linear do efeito para 2008, só também, de deputado federal. Quando eu restringo os meus dados a apenas os casos em que o partido não governava o município e passou a governar, parece que os gráficos são os mesmos, mas olha a escala. Aqui, o efeito não passa de 4 na melhor das hipóteses. Aqui o efeito vai para algo como 6. Então, tem alguma coisa de efeito heterogêneo, esse foi o único que eu resolvi colocar, que me sugere que o prefeito vai levar voto quando o partido ganhar o município. Quando o partido conquista o município no meio do mandato de deputado federal, os candidatos a deputado federal naquele município, daquele partido, vão ter um desempenho melhor. Parece que ganhar a prefeitura tem um efeito maior do que manter a prefeitura. Esse resultado é bem interessante. Dá para testar várias outras coisas com isso. Isso, curiosamente, muda a unidade de análise de novo, só para o município. Então, não preciso isso tudo que eu já li para vocês. Tem uma possível explicação o porquê o período 96-2006 é diferente do biênio 2008-2010, que é, até 2007, o mandato era do indivíduo. A partir de 2007, o mandato é do partido. Os prefeitos deixam de migrar de partido. Migração de prefeito é um negócio impressionante. No final do mandato, 1/3 dos prefeitos migraram. Em 2 mandatos, 3.182 prefeitos trocaram de partido uma vez. O problema, eu até fiz esses resultados, eles estão com alguns probleminhas. Eles não, mesmo quando eu consigo controlar por migração, não muda muito. É que até a eleição nacional e estadual, só 14% migra. A grande maioria migra no 3º ano de mandato, que é o limite para poder concorrer na eleição seguinte por outro partido. É impressionante. E que começam as disputas, né? É o ano que começam as disputas, né, da lista. E provavelmente, não sei. Eu quero muito explorar esse tema e eu vou ter uma coisa descritiva na tese dele. Eu sei que parte do que explica a migração é o partido do governador. A sensação que eu tenho é que vai ter um momento em que o mercado é aberto e que os prefeitos vão negociar para onde eles vão. O que acontece, de fato? Por que um prefeito muda de partido? Dentro da narrativa que eu apresento na tese, ele mudaria porque ele arrumou um outro parceiro no governo federal. O problema é que a partir de 2007 ele não pode mais fazer isso. Ele tem que ficar dentro do partido. E aí, como ele tem que ficar dentro do partido, ele pega a volta do deputado do próprio partido. Essa é a historinha que eu estou contando, em alguma medida. Tem uma hipótese alternativa, uma explicação alternativa a essa, que é simplesmente o quadro partidário tem uma tendência de consolidação. 2008, 2010, os partidos são muito mais estáveis e consolidados do que no período anterior.
Então, se a gente olhar para 2012, 2014, quem sabe 2012, 2014 não tem um padrão até mais forte do que 2008 e 2010. Isso é hipótese. Então, mais alguma dúvida dessa parte, dessas hipóteses em relação ao desempenho eleitoral? Sim. Então, testar agora aquelas hipóteses sobre os mecanismos pelos quais o prefeito consegue entregar voto. A primeira delas é: o prefeito consegue doador de campanha. Eu queria muito poder olhar o quanto que cada partido na eleição para deputado federal e deputado estadual arrecada por município. Mas esses dados não existem, porque eles não arrecadam no município, eles arrecadam no estado. Porque o distrito eleitoral é o estado. Então, o que eu faço? No plano de eu testo a hipótese dentro do próprio município, olhando lá na frente para a eventualidade de, se eu encontro o resultado no município, o prefeito consegue melhorar as contas de campanha do partido, é bem possível, não provável, mas bem possível, que ele também consiga arrumar doadores de campanha no meio do mandato dele. Que ele consiga pegar os deputados que são parceiros dele e falar: olha, você da empresa aqui e tal, esse cara é o cara que manda dinheiro para o município, ele está concorrendo, doando para a campanha dele. Dá para fazer um exercício disso, descritivo, não dá tempo para a tese. Eu me satisfiz com olhar só como que 4 anos depois, aliás, se 4 anos depois, o prefeito arrecadou mais dinheiro ou não para o próprio partido. E quando a gente olha para o efeito do partido nas receitas de campanha 4 anos depois, como percentual de tudo que todos os partidos arrecadaram naquele município, o partido do prefeito arrecada uns 5% a mais do que todo mundo. Aliás, 5% a mais do que quando ele perde. Se ele tivesse perdido, a gente esperaria que naquele município o partido do prefeito arrecadasse 5% a menos do total que se arrecadou naquele município. A gente pode fazer a conta por eleitor. Por eleitor, isso dá mais ou menos uns R$2 a menos por eleitor. Cada eleitor... Por eleitor, isso se traduz em mais ou menos R$2. Então, a gente espera que quando o partido ganha a eleição para prefeito, na eleição seguinte ele consegue arrecadar R$2 a mais por eleitor do que se ele tivesse perdido. R$2 não é uma regra? R$2. Se você tem bem direcionado quem que você vai... você não precisa gastar R$2 com todos os eleitores. Pode gastar com grupos específicos. Mesmo assim, se você gastar com todos, é muito possível que você consiga ligar para todo mundo, consiga mandar a cartinha para todo mundo, um chaveirinho para todo mundo. É coisa do caramba R$2 em uma eleição por eleitor. Talvez em alguns municípios isso faça muita diferença. Isso é quando eu somo prefeito e vereador. Quando eu olho só para o prefeito, fica claro, aquele resultado, ele era basicamente o resultado das contas das campanhas para a prefeitura, não do partido todo no município. Mesma coisa, só para o prefeito, um pouquinho menos. Quando eu olho para vereador separado, eu perco um pouco o efeito. E seria muito legal se eu tivesse, seria muito interessante se eu tivesse encontrado um resultado positivo para vereador. Porque isso indicaria que o prefeito não só consegue mais dinheiro para a própria candidatura do prefeito, 4 anos depois, como também ele consegue os aliados políticos dele dentro do município. Se a gente olha por real por eleitor, dá um quase resultado. Aqui é um resultado bastante frágil, porque a linha vermelha vai raspando no meu intervalo de confiança e aqui não tem aquele padrão de um estimador com diferenças de médias conhecer abruptamente. Provavelmente o que acontece quando eu ensino mais uma variável, só que eu estou aumentando a variância à toa e perdendo o meu efeito. Então aqui me parece que dá para dizer que tem uma evidência muito frágil, mas alguma evidência de que o prefeito também consegue aumentar o quanto que os vereadores do partido dele carregam na campanha 4 anos depois. Então lembrar também que esses dados são uma porcaria. Ele deve ter muito erro de medição aí. Eu estou apostando que o erro de medição nesse caso joga contra.
E outra coisa importante, o período é bem mais curto. Não dá para olhar para antes das contas de 2004. Então só dá para olhar quanto que o efeito de 2000, 2004, 2004, 2008, 2009, 2010. Não dá para olhar para esse período. Talvez inserindo mais um ano esse resultado apareça. Então, partidos vitoriosos arrecadam mais nas campanhas civis que o município. E outra coisa que é plausível, o prefeito, quando é campanha municipal, ele arrecada para ele. Na campanha dos deputados federais e deputados estaduais, ele está de boa. Ele trabalha nessas campanhas. E se ele trabalha nessas campanhas, é possível que os doadores, de 4 anos depois, eram doadores no meio do mandato do próprio prefeito, os membros do partido do prefeito. Mesma coisa, exatamente o mesmo teste, só que o número de filiados do município. E aí acho que a primeira frustração grande da PEV não tem efeito nenhum. O prefeito não traz novos, ganhar a eleição para o prefeito não traz novos membros do partido. É muito claro. Não importa, medir de duas maneiras, eu anoto esses slides iniciais sempre com a medida. Então essa primeira medida é a variação ao longo do mandato. Não varia ao longo do mandato do prefeito ou do filiado do município. E também, quando a gente olha no final do mandato, não tem diferença do percentual de filiados ao partido nos municípios, como total do eleitorado. A legenda está errada. Não, na verdade, eu estou dizendo o contrário. Aqui era a variação do mandato, aqui é o percentual de filiados no fim. Só no final do mandato não faz diferença. Mas no final do mandato não tem diferença. Não dá para argumentar que os prefeitos trazem novos membros do partido. Com base nesse caso. Uma pergunta, só olhando para a quantidade de filiados, muda muito isso? Ainda é crescente, mas olha que curioso. É crescente igualmente onde o partido ganha ou perde. É isso que a minha evidência está dizendo. Porque aqui eu não dependo dos partidos crescerem ou diminuírem. Eu dependo do crescimento ser diferente no município para os partidos que ganham no município que eles ganham, e aliás, é positivo nos municípios que ganham e negativo no estado do município que perde. Então cresce para todo mundo igualmente. A vitória nas eleições para o prefeito não impacta nesse crescimento. Não tenho certeza se cresce para todo mundo. Eu não sei se usar esses dados. Muito bonitinho. A série legal de 96 a 2010, multiplicados por todos os partidos do município. Você vai fazer um bom trabalho nesse sentido. Mas o teste mais robusto que eu conseguiria fazer com isso me indica que não importa como eu meço. E por fim, ainda explorando os mecanismos e terminando o segundo capítulo da tese, se as coalizões eleitorais 4 anos depois são maiores ou não. E eu tenho duas maneiras de medir. Uma é simplesmente o número de partidos na coalizão, ou a soma dos vereadores daqueles partidos que estão na coalizão. De novo, nenhuma das duas medidas eu tenho algum resultado. Então, partidos vitoriosos no município não atraem mais aliados no município. Eles continuam com coalizões do mesmo tamanho. Tem que tomar um pouco de cuidado com esses dois últimos testes. Porque pode ser que o prefeito leve mais tanto aliados políticos como aliados eleitores do partido, mas isso não se traduza em coalizão e em filiados. Tem mais gente que apoia, mas como eu meço, eu não consigo observar. Então pode ser que tem mais um monte de gente que agora vai votar sistematicamente no partido, porque o partido ganhou a eleição do prefeito, porém, eles não se filiam. Mesma coisa, tem mais gente, tem mais lideranças locais que apoiam o partido, tem mais apoio informal de outros partidos, mas isso não se traduz em tamanho da coalizão. Nem o tamanho da coalizão como somatório das bancadas do legislativo municipal. Dois não resultados, mas são dois resultados não interessantes. Isso sugere que talvez o mecanismo passe pelo dinheiro, ou por outros mecanismos. É um ponto focal do município. Por isso, os eleitores vão junto com quem ele apoia, e por aí vai. Não passa por conquistar novos aliados no município. Não pelo menos
ficar fácil ler agora os gráficos, né? Mas olha para a linha e fala, e, por fim, olhar para como os deputados federais alocam o recurso. A evidência empírica até então era de que os deputados federais vão alocar nas suas bases eleitorais. Eles olham para a base eleitoral e mandam o recurso para a base eleitoral. Isso talvez seja a verdade, mas também é verdade que eles dão preferência pelos prefeitos do partido político. E aí tem duas maneiras de medir. A primeira delas aliás, tem duas maneiras de medir, duas maneiras de operacionalizar cada medida. A primeira é quando eu olho só, isso que eu estava pensando com você. Quando eu olho só para a modalidade 50, aqui na verdade modalidade 40, que é transferências diretas do governo federal no município. E aí eu não estou olhando tudo, eu estou olhando quanto o somatório de deputados, ou aliás, quanto todos os deputados de um partido apresentou de emenda ao orçamento para cada município. O apresentou estava em negrito no último slide por uma razão simples. Porque se eu olho para além da apresentação, eu tenho um problema de que o Congresso aprova ou não aprova, que o Executivo executa ou não executa. E aí eu perco o que é a preferência sincera do deputado, do ponto de vista da alocação de recursos. Estava fazendo 1000 críticas à maneira de medir. Essa é a melhor maneira de medir, na minha opinião. E para quem já leu outros artigos sobre transferência de recursos federais para a prefeitura, em geral a gente assume o governo federal como um ator único e transfere. Então a transferência ela é o valor do prefeito. Do município, da prefeitura. A prefeitura é a unidade de análise. Aqui eu não estou olhando mais para a prefeitura. Estou olhando quanto que a prefeitura recebeu de emendas do partido A, quanto que a prefeitura recebeu de emendas do partido B. A prefeitura recebe de emendas de vários partidos. Mas eu estou identificando por partido quanto que cada partido colocou de recursos. Né? E o resultado é, por eleitor, mais ou menos uns R$5 de transferências via emenda. Tem mais transferências, tem muito mais transferências. Tem inclusive as que não são voluntárias. Mas o que eu quero olhar é só para a preferência dos deputados. E aí a preferência dos deputados me parece estar mais revelada de forma mais sincera, mais neutra. Isso quando eu considero todas as muitas prefeituras que não recebem nada. Se eu restringo meus dados às prefeituras que recebem algum recurso, isso passa a R$25. Os deputados não mandam para a grande maioria dos municípios. Tem muito município que não recebe. E aí, Joyce, a explicação de por que eu coloquei isso também. Porque eu não queria perder essas prefeituras. Não muda o resultado aqui também, mas eu queria manter aqui com um pouquinho mais de municípios, porque tem muitos municípios que não recebem nada. Os deputados, de fato, eles olham para os prefeitos do seu partido. Talvez, a evidência não diz que está errado, mas talvez esteja errado considerar que os deputados mandam recursos para onde eles têm voto. O que eu quero olhar mesmo é onde eles têm prefeito, mesmo que eles não tenham voto. Não acontece fazer. Eles mandam recursos. E aí isso vai e volta para a nossa apresentação. Talvez a lógica, mesmo a lógica distributivista, seja uma lógica distributivista orientada por uma coerência partidária. Você não vai mandar recurso para qualquer lugar. Você vai mandar recurso dentro de um esquema partidário mesmo. Você tem preferência, por que você vai mandar para quem tem alguma posição? Posso medir isso, posso incluir as outras transferências, além da modalidade 40, para quem conhece alguma coisa de orçamento. Eu incluo a aplicação direta do governo federal, uma série de outras coisas, mas tudo ainda foi inserido ou apresentado em emenda nos deputados federais. E aí a única coisa que acontece no estado é o mesmo, mas o valor é um pouquinho mais alto. O estado acima dele. E esse estado é muito legal. Porque, de fato, eu fechei um ciclo. Os deputados, aquelas afirmações ou intuições do começo, isso é muito novo. Eu não sabia, isso é sincero também. Esse estado não existia até há pouco tempo. De fato, os deputados,
entregam o voto, os prefeitos entregam o voto, os deputados entregam em troca transferências, ou apresentam no orçamento. O que o governo federal, o que o Congresso vai fazer com isso? O Congresso com o ator coletivo vai fazer com isso. O que o governo federal vai fazer no momento da execução, eu não sei. Mas o deputado, em alguma medida, faz o papel dele de devolver para o prefeito, ou enviar recursos para o prefeito, para prefeitos aliados, porque esses prefeitos aliados são um princípio eleitoral importante para ele. E aí, a minha provocação é preferência por POC ou é política partidária? Talvez seja política partidária. Talvez esses caras, de fato, não estejam buscando POC, como a gente pensa, de eu vou, mando recursos para o município e vou lá, que tá, meu, que trouxe sonho. Talvez ele mande para o prefeito e aí ele vá cortar a faixa e dar a Santa Casa para o prefeito, fazer alguma coisa com o prefeito. Mas ele só converte, isso que eu estou comentando, voto, transferência em voto, se ele tiver um aliado local. Mas deixa de ser porco, né? Porco É partidário. eleição dissociada. É um porco partidário. É um porco partidário, mas aqui, na defesa da condição de vista, no todo o Congresso americano, é cada um por si. Então, a minha sobrevivência como político, a minha carreira depende da minha capacidade de enviar para os meus eleitores recursos. Aqui, o que você depende é, talvez, do seu partido ganhar eleições municipais para arrecadar mais dinheiro para as campanhas do partido, para eleger mais deputados, para uma vez que esses deputados estão eleitos, eles mandarem recursos para os prefeitos provavelmente aumentarem sua probabilidade de reeleição. Talvez, minha dúvida é se o alvo é o eleitor, ou se o alvo é a base eleitoral, como a gente entende, e não os municípios. Talvez para pensar o teste que veio à cabeça agora. Em municípios que o deputado não teve voto, ele ainda assim não dá recurso. Na verdade, agora, lembrando, eu fiz isso. Eu controlei pelo voto. Quando você controla pelo voto, o resultado se mantém. Então, quando eu elimino o fato de que o deputado tem mais voto naquele município, ainda assim o resultado persiste. É um indicativo de que talvez não seja o POC como a gente conhece. Tem o outro lado, que é olhar para as entidades sem fins lucrativos. E aí o problema de ter muito município que não recebe nada é muito grande. Tem um poema baixíssimo. Aí é a modalidade 50, a aplicação 50. Com diferença de média, tem alguma evidência fraca. Mas como eu exijo um pouco mais dos meus dados, eu tenho evidência nenhuma de que os deputados enviam recursos, apresentam emendas para enviar recursos para entidades e municípios em que o prefeito não é do partido. Você precisa pensar um pouco mais nisso. E eu também investi muito nisso, porque tem uma pessoa que é mais competente do que eu, fazendo exatamente a mesma coisa, que se encontrou no Congresso e ela falou, fazendo isso, eu falei, eu também. Mas preciso ler o trabalho dela. O que eu fiz até agora não tem. A evidência é muito frágil. Apesar, quem viu o trabalho da Júlia, sabe que talvez isso funcione, por exemplo, nos estados. E eu trabalhei um tempo, quando eu fui para o sistema eu fiz a análise de transferências do governo federal, não só apresentadas por mim, mas em geral, para entidades sem fins lucrativos. Tem um processo, ao longo dos anos 2000 e até antes, de o governo federal não manda mais recursos diretamente, manda para o governo estadual ou para a prefeitura, e a prefeitura repassa o recurso. Talvez os resultados sejam um reflexo disso. Bom, tem de evidência, isso que eu falei até agora, tem algum grau de coordenação intrapartidária, e a evidência está na eleição de 2008. De fato, ter mais prefeitos significa ter mais votos na eleição do deputado federal estadual do partido. Isso sugere que talvez os partidos não sejam tão desorganizados assim na lei eleitoral. O resultado para a eleição majoritária é negativo. Da mesma maneira, a gente sabe que os partidos arrecadam mais no dia dos ganhos, então um dos mecanismos talvez seja esse, de que o partido vai melhor no dia da eleição do prefeito, porque
consegue mais vereadores naquele lugar. No entanto, não consegue mais aliados, não tem mais filiados, não tem condições maiores dentro do município. A gente sabe que isso normalmente é recompensado quando os deputados federais, eleições federais, apresentam emendas ao orçamento federal, direcionam recursos para prefeitos aliados. É um porte partidário, não é um porte qualquer, não é só não tem evidência para entidades representativas. O que ainda falta fazer? Escrever com mais cuidado cada um dos números. Eu precisava produzir resultado, eu passei muito rápido por estatística descritiva. Eu tenho que apresentar, também colocar a apresentação que era muito boa, eu não vou colocar mais coisa na apresentação. Você tem que fazer tabelinha, olhar as médias de cada uma das variáveis. Eu até excluí outlier, porque eu tinha fundos de outlier, nós computadores com isso, diante. Se você conversar com alguns deputados também, que eles podem sinalizar alguma estratégia para te ajudar. Então, eu vou saber que é um outras. E aí eu estou pensando na cabeça do que tem. Será que eu consigo marcar de começar a fazer tal? Mas é um trabalho qualitativo que eu não fiz, parece. Não, mas só para te iluminar. Eu acho que é fundamental perguntar para o filho como que é o processo de decisão deles na hora de alocação de emendas. Talvez até essa evidência de survey que existe, que é bastante recente, esteja indicando que base local é o prefeito. Porque a gente não sabe se no vocabulário da classe política, a base local não é um lugar que o cara enxerga, que ali tem o apoio do prefeito, do padre, do diretor da Santa Casa e assim por diante. A gente não sabe o que é a base local. Eu desconfio que não é um conjunto de eleitores. É um conjunto de lideranças locais, dentro dos quais o prefeito é privilegiado. Outra coisa que precisa fazer é examinar efeito heterogêneo por partido, tamanho de município. Se o partido já governava aquele município ou não apresentou tipo de coisa. O fato de que eu apresento várias formas de medir já me dá um grau de robustez que eu vou fazendo, mas ainda assim tem outras coisas por fazer. Se eu puder também variar o meu Y e variar medindo de outras maneiras. Então, ao invés de olhar emendas do eleitor, olhar sobre o total de emendas apresentadas aqui no ano. Precisa pensar um pouquinho, mas eu gosto das medidas que eu utilizei. Se vocês tiverem sugestões ou críticas, e uma das coisas que estou muito curioso é a migração. Eu só consigo construir os dados no mandato de 2004, 2004, 2005, 2008. Mas eu acho que dá para fazer uma boa descrição desse fenômeno e levantar hipóteses. Se as reflexões são tão importantes, que raios que estão mudando? O partido deixa, o partido perde o prefeito se os prefeitos são importantes. Hoje a gente pode fazer o contrário. Quem oferece, o que estão oferecendo